Nós vamos continuar a meditar esse discurso nos domingos que vão seguir. Mas vai prestando atenção nesta insistência por parte do Senhor de nos convencer desta verdade. Acima de tudo, criar no nosso coração o desejo de tê-lo, de possuí-lo, de comer da sua carne, de partilhar do seu sangue, o desejo de comungá-lo. É a vontade dele, e deveria ter também no nosso coração esse desejo de se alimentar com o pão do céu. Mas vamos começar a homilia de hoje meditando a primeira leitura do livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis. Conta um pedaço da história do profeta Elias. Elias foi um destes grandes do Antigo Testamento, amigo de Deus, uma pessoa próxima, por isso é profeta, falava aquilo que Deus lhe mandava, por isso alguém temente, de uma fé profunda. E a gente vai ver neste relato um drama da vida do profeta. Ele não está bem, pelo contrário, está mal, está sofrendo, e ele partilha a sua dor conosco também. O texto, ele se enche de simbolismo. Seria bom se a gente estivesse atento para ver o desenrolar, como que as coisas vão acontecendo. O certo é que a gente tem logo de início o profeta entrando no deserto e mais, caminhando por um dia inteiro. Só para a gente contextualizar, talvez a maioria de nós sabemos o que é, já ouvimos falar, mas ainda não sentimos de fato o que é o deserto. Se a gente sente o calor do Pará, você coloca muito, mas muito mais. Não é um lugar apropriado à vida. A vida ali nem cresce. Não existe árvores que balançam, vento, essas coisas todas. É um sol escaldante mesmo. Lembro que quando estive na Terra Santa, quando a gente saía do hotel, assim, de noite, a sensação que tinha em alguns lugares é que você estava abrindo assim, quando está assando um bolo e você abre a tampa do forno e vem aquele bafo na sua cara e tudo mais. Então não é um lugar apropriado à vida. A vida não cresce ali. E Elias, ele vai ao deserto, entra nesse deserto e caminha por um dia inteiro. Mas eu queria que a gente entendesse o deserto além de um lugar geográfico. Não era isso que a leitura quer nos contar, não é isso. O deserto é entendido como um estado de vida, como o coração do profeta Elias naquele momento. Ele estava vivendo exatamente isso, uma dor insuportável, uma angústia, aquela sensação de como se a vida não existisse mais. A gente vai ver isso logo mais. Depois de caminhar por um dia inteiro, Elias encontra um junípero, é uma árvore comum, uma árvore rasteira daquela região. Ele se senta ali e nesse momento, debaixo do junípero, debaixo daquela árvore, ele faz uma oração, um desabafo, é uma oração forte inclusive, e que nos ensina muito também, porque às vezes a gente reza fingindo, entendo o que eu estou querendo dizer para vocês, a gente se aproxima de Deus, mas a gente omite o que está dentro do coração. E seria tão bom se a gente fosse honesto para com Deus, seria tão bom se a gente tivesse o privilégio de tê-lo como um amigo e dizer de verdade o que estamos sentindo. Se não estamos bem, eu quero te dizer, Senhor, que não estou bem. Não é hora de eu te louvar neste momento e te agradecer, vai ter a hora disso também. Mas agora quero contar as coisas que estão dentro do meu coração. E foi exatamente isso que Elias fez. A gente pega um homem extremamente piedoso, profeta, um amigo de Deus,
portanto, alguém íntimo do Senhor, que neste momento de sua vida, quando o deserto chegou, quando a noite escura chegou com tanta força, de ele já não ter mais esperança de que algo poderia acontecer. E a oração dele é forte: basta, Senhor, já não aguento mais, tira a minha vida. A gente não sabe o que ele estava vivendo, nos foi omitido. Certo é que não estava bem, que a dor era profunda, que era algo que estava tirando dele até a confiança inabalável que antes ele tinha no seu Senhor. O sofrimento era tão grande aquele momento que o cegou a tal ponto de ele desistir de sua própria vida. Ele não queria mais viver. Basta. É como se no fundo quisesse dizer: eu não aguento mais este sofrimento, eu não aguento mais viver desta forma, não aguento mais viver assim. Por que ainda estender tudo isso? Basta, chega, tira a minha vida. Ele deita no chão naquele momento e adormece. Como eu disse para vocês, vai percebendo o desenvolvimento do texto. Primeiro, o deserto, representando aí toda a dor, a angústia, os dias difíceis, os dias sem esperança, sem alegria, sem felicidade, a caminhada que durou um dia inteiro. Depois ele se senta, acha uma sombra, depois de se sentar, ele deita, adormece, descansa. Estava precisando, afinal de contas, descansar. Deitando no chão, debaixo daquela árvore, adormeceu. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olha o carinho de Deus aparecendo na vida do profeta. O toque de Deus. Deus foi providenciando. Providenciou a árvore no meio do deserto, o lugar propício para a necessária parada, para se sentar um pouquinho, depois deitar, descansar. Agora vem o consolo deste anjo que o toca. Digo uma coisa para vocês: às vezes o nosso coração é tão duro, feito pedra, que a gente não consegue identificar o carinho de Deus em meio ao caos. Geralmente, nos momentos limites de nossa vida, quando as coisas não estão tão bem, quando a gente começa a experimentar a sensação do deserto, a gente tende a achar que Deus não se faz presente, que Ele não está junto. A gente começa até a sentir como se fosse um abandono de Deus. A sensação de verdade de ter sido abandonado pelo Senhor é como se a mão dele já não estivesse mais sobre a nossa vida. Nós ficamos cegos, a gente não consegue de verdade enxergar que Ele está ali, que Ele se encontra presente, que Ele vai nos dando como que gotas que vão regando esse deserto, suaves, discretas, mas essenciais para permanecermos em pé. Levanta-te e come, disse o anjo para Elias. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça pão assado e água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio uma segunda vez. Deus não desiste de nós, né? Às vezes as pessoas desistem, a gente mesmo desiste em meio às tempestades, ao deserto, mas o Senhor não. Ele insiste. Vai uma segunda vez até o profeta Elias. Toca nele. Levanta-te. Come de novo. Ainda tens um longo caminho a percorrer. Gente, sabe, talvez o desejo do coração de Elias era que o deserto acabasse,
que não houvesse mais esse caminho que precisava ser percorrido. Deus não tirou dele o caminho, tampouco o deserto. Deus foi concedendo a ele o que ele necessitava para continuar, para não desistir. Existe o drama representado pela oração que ele faz, de não querer mais viver. Como tantas vezes na nossa vida também a tristeza vai chegando com tanta força, que vai nos roubando de verdade a vontade de viver. A gente acorda, mas é como se não houvesse um propósito de vida. A gente vai dormir, mas tanto faz acordar ou não acordar. É aquela experiência tão forte, tão dolorosa, que nos faz ir padecendo cada vez mais, até a gente chegar neste limiar, no cume, no final de tudo, e sentir tanta dor no nosso coração, que parece que não passa, que não tem fim, e parece que a mão de Deus não está mais sobre a nossa vida. Então, basta, é o pedido de socorro deste homem, que está se colocando diante do seu Senhor, e como que implorando naquele momento: eu não aguento mais, olha para mim mais uma vez como um dia você olhou, que eu possa sentir mais uma vez a tua graça sobre mim, como um dia eu sentia. Deus foi proporcionando a Elias suavidade. A gente cantou isso no Salmo: provai e vede, quão suave é o Senhor. Deus foi dando a Elias a sombra, o descanso, deu o pão, deu a água, foi até tocado pelo Senhor. Carinho de Deus que foi agindo em sua vida. Agora levanta, ainda tens um longo caminho. Às vezes a gente reza errado. A gente se aproxima de Deus e pedimos: Senhor, tira da minha vida essa situação que eu estou vivendo, a cruz, tira da minha vida o deserto, esse momento difícil. A gente deveria simplesmente pedir a Deus as condições para continuar o caminho. Não é tirar, o caminho ainda vai durar. Com a força daquele alimento, nos diz a palavra, Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força deste alimento, andou ainda 40 dias e 40 noites no deserto, até chegar ao monte de Deus. O 40 é um número muito simbólico, né? A gente vive todos os anos o tempo de Quaresma, que antecede a Páscoa, 40 dias. Povo de Deus permanece 40 anos no deserto até adentrar a terra prometida. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, fica no deserto 40 dias. Elias vai permanecer no deserto 40 dias. O número 40 na Bíblia é o tempo necessário, o tempo de conversão, o tempo de graça. O deserto vai durar o tempo que for necessário. Vai durar o tempo que ter que durar, mas a gente tem que ter presente no nosso coração que vai acabar um dia. Assim como Elias chega no monte, a gente vai chegar também naquele lugar de descanso, com a força deste alimento que o Senhor vai nos concedendo. Aí a gente talvez entende o que o Cristo quis dizer com o discurso que ele faz. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão não sentirá mais fome. Essa fome que a gente tem, esse vazio que a gente tem dentro do nosso coração, é falta de Deus. Acontece que a gente insiste em querer preencher vazio com mais vazio, e aí não resolve nada. Continuamos famintos, continuamos com sede, é uma insaciedade, porque a gente perdeu a capacidade de se alimentar do Senhor, de colocar Ele como centro de nossa vida. O nosso coração foi se tornando tão endurecido, que a gente já não consegue mais sentir a presença de Deus na nossa vida, o carinho, o toque.
nós não conseguimos mais ver os sinais de Deus na nossa vida, vamos ficando cansados, abatidos, o sono espiritual que toma conta do nosso coração. Própria missa, lugar de descanso, lugar aonde eu sou convidado a estar atento aos sinais, comer o pão consagrado, o pão do céu que desce até nós, mas infelizmente não aproveitamos deste momento, não conseguimos sentir Deus neste momento, somos levados pelas coisas deste mundo, pelos pensamentos deste mundo, estamos preocupados com tantas e tantas coisas, nos esquecemos do que realmente é necessário, nos esquecemos deste pão que é capaz de alimentar a nossa vida. Como a gente tem dificuldade de estar com Deus, como é difícil estar com o Senhor, como é difícil a gente senti-lo, é tantas coisas que acontecem na nossa vida, tanto deserto, tantas vozes falando ao mesmo tempo, que nós não conseguimos mais escutá-lo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém escuta Deus no barulho, a gente só consegue escutá-lo no silêncio, quando aprendemos a silenciar, só que a gente tem dificuldade a silenciar. Se eu os convidar a ficar em silêncio 5 minutos, você começa a se inquietar, você começa a perder o pensamento, pensar em outras coisas. O que vai fazer depois que terminar a missa? É o celular vibrando no seu bolso, barulhos, barulhos e barulhos, ruídos que nos impedem de escutar o Senhor. A gente vai sendo tomado por tantos sentimentos ruins, como nos lembra São Paulo, na leitura de hoje também, amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, que tudo isso vai nos fazendo perder a capacidade de sentir o toque de Deus. A gente já não consegue mais sentir a delicadeza de Deus, a suavidade, e por isso muitas vezes se torna impossível viver. Domingo é o dia do Senhor, dia do pão do céu, dia da Eucaristia. Domingo tem 3 finalidades. Domingo é feito de 3 componentes principais. Primeiro, é dia de adorar a Deus, dia de adoração, dia do Senhor. Por isso tu está aqui, por isso você veio, espero que sim. Por que Deus libertou o povo cativo no deserto? Com o propósito desse povo o adorar, naquela terra onde corria leite e mel. Deus liberta o povo para que este povo possa o adorar. O pecado nos impede de adorar a Deus. Sabe por quê? Vivemos como acorrentados, prisioneiros, reféns, e a gente não se abandona inteiramente a adorar o Senhor, a reconhecer a sua presença. Domingo é dia de adorar a Deus. Domingo, a segunda vertente, é o dia da comunidade que se reúne, da igreja. E esta vertente é tão atacada nos dias de hoje, com o povo que acha que não precisa da igreja. Não preciso ir para a igreja, eu rezo na minha casa, é o suficiente. Para que eu preciso ir para uma comunidade? Deus salvou um povo. Durante muito tempo até a gente pregava isso com um certo orgulho. Eu já falei isso muitas vezes. Uma vez eu ouvi o Papa Bento XVI corrigindo, tem razão. Você já deve ter ouvido também a gente dizer, a salvação é individual, cada um se salva, cada um está preocupado com a sua salvação. A salvação é para um povo, Deus salvou um povo, Deus nos salvou. Eu não tenho que ficar preocupado com a minha salvação e se esquecer deste povo. Batizo o meu filho para quê? Já se perguntou sobre isso?
Por que você traz o seu filho para ser batizado na igreja? É o que? Um simbolismo? Fazer um álbum bonito, uma mesinha com um bolo, uns balões, tirar uma foto, escolher um padrinho e oferecer um almoço? É para tirar mal olhado? Por que você batiza o seu filho? Porque pelo batismo nos tornamos pertencentes a um povo. E é a primeira compreensão que eu deveria ter no meu coração. Eu quero que o meu filho pertença a este povo. Na minha casa eu não tenho Eucaristia, o pão que alimenta a minha vida, que me dá força para eu continuar na minha caminhada. Terceira vertente do domingo, é o dia da família, é o dia de eu gastar tempo, aí que é bombardeado mesmo, porque infelizmente para nós o domingo, o dia do pão consagrado, se tornou um dia de ficar dormindo um dia inteiro, ou de se enfiar no meio de mato, de balneário, de não sei mais o que, de encher a cara, de beber, tudo menos Deus, tudo menos comunidade, tudo menos família. Vocês não se encontram na semana, muito menos no domingo, estranhos dentro da própria casa. Não existe mais momentos em que vocês estejam, eu estou generalizando, evidente, mas é a maioria, eu acho que sim. Não existe mais momentos onde vocês estejam juntos. Eu acho tão bonito quando eu vejo esse banco, um desses bancos assim que tem a família todinha, pai, mãe, os filhos. É raro. Você queria que seu marido tivesse aqui, queria que seu filho tivesse aqui. E onde eles estão? Estão em casa, saíram com os amigos, porque não compreenderam ainda da necessidade que a nossa alma tem do pão do céu, para alimentar a nossa vida. A gente vai agindo, como dizia a leitura de domingo passado, como se fôssemos pagãos. A gente age de acordo como se não houvesse fé, que deveria nortear a nossa vida. Somos tomados muitas vezes por ideias contrárias àquilo que a gente acredita e vamos no embolo, nadando a favor da correnteza, quando a gente deveria nadar contra a correnteza. Não nos confessamos mais para poder comungar o corpo do Senhor. Eu confesso para Deus, para que confessar num padre, pecador igual eu, não compreendeu o sacramento da confissão, não comungo. Muitos de vocês estão juntos há tanto tempo e não casam na igreja. Já sou casado, desculpe, mas é preciso falar, né? Já sou casado no civil, não na igreja. O principal ainda não aconteceu. Sabe, a gente vive como se fôssemos pagãos. As pessoas não querem mais tomar decisões que mudam uma vida, que mudam uma história. E eu particularmente não consigo entender, sabe? 10, 15, 20 anos casado, o que de acho custa você vir aqui na secretaria, trazer o seu documento, a gente vai arrumar seu batistério aonde você casou, marcar uma bênção nessa capela aqui e casar, para poder comungar a Eucaristia. Eu não tenho dinheiro, não precisa. A gente cobra uma taxa mísera de R$150, você dizer que não tem dinheiro, não tem problema, a gente casa. Você não tem flor, aproveita o sábado, as mulheres vêm arrumar a igreja aqui, fazem o arranjo, usa esta. Tem tapete vermelho aí na igreja. Queria uma música, os meninos cobram geralmente, mas se você não tiver dinheiro para pagar eles, para tocar no casamento, eu converso com eles, tenho certeza que eles vão fazer de graça. Sabe o que é? É desculpa. É porque você não tem a coragem de fazer aquilo que Deus espera de você. E aí vai protelando. Então velho, com 30, 40 anos, não casam, para poder comungar, receber a Eucaristia. A gente vive como se fôssemos pagãos.
a gente não prioriza as coisas de Deus, a gente não prioriza as coisas do alto, a gente não tem aquela compreensão da necessidade do pão que alimenta a nossa alma, que dá sentido à vida. Tomar decisão. Ser padre, por exemplo. Às vezes eu vejo uns homens assim, já casados, aí já era também. Vocação para ser padre. É perceptível, sabe? Tem uns homens assim nas nossas comunidades que a gente assim, deveria ter sido padre. Eu não sei o que aconteceu, talvez não teve a oportunidade, não teve alguém que incentivou e tudo mais. Mas eu percebo isso nos jovens de hoje. É uma dificuldade de tomar decisões. Sinto que tem vocação, que daria certo, mas eu não sei o que acontece. Tem medo, dificuldade de dizer sim a Deus, ao projeto de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Continuar a caminhada, gente. Vai ser difícil, vai ser difícil. Fazer a vontade de Deus é difícil mesmo, mas é necessário. Antes de você pensar em desistir, veja os sinais de Deus. Estou pensando em desistir da minha casa, da minha família, pensando em separar. Comece a identificar os sinais de Deus. É difícil. Casamento eu sei que é uma batalha cotidiana. É renúncia. É sacrifício mesmo, é oferta de vida. Está na hora da gente entender que amor não é esse sentimento assim romântico. Nossa, que bonitinho, né? Um coraçãozinho, sei lá. Que isso, gente? Isso aí é bobagem, é coisa de adolescente. O amor não é isso. O amor é oferta de vida, é a capacidade de se oferecer, se doar, é o sacrifício diário. É de você todos os dias acordar com aquela convicção: Deus me chamou para algo e eu não vou abandonar o barco. Quantas vezes já me perguntaram, eu até já disse isso para vocês, uma vez na vida você se arrependeu de ter ficado padre? Claro que já. Como eu tenho certeza que você que é casado, em algum momento de sua vida se arrependeu de estar do lado dessa pessoa aí. Não falou, talvez, para ele, né? É bom que nem fale. Mas é claro que eu já me arrependi. Só que eu lembro do compromisso. O que é isso? Nos meus momentos de crise, de dor, de deserto, né? Dia 27 de janeiro de 2013, eu prometi diante do bispo um compromisso que era para a minha vida inteira. Não era uma experiência. Quando você se aproxima do altar para casar, prometo te amar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da minha vida. Todos os dias. Então, não é uma experiência. Para que depois a gente não comece a... Acabou o amor. Acabou o amor. Acabou o compromisso. Acabou a força para continuar no deserto, tocar, seguir em frente, se abastecer espiritualmente, comungar o Senhor, fazer a vontade de Deus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão não sentirá mais fome. Busquemos o Senhor, busquemos estar em contato com Ele, principalmente na missa, participando efetivamente como cristãos conscientes que somos.